Então você vai fazer o bom e velho MOVE, né? Monitorização, oximetria e veia. Porque às vezes a gente quando está estudando, né, você meio que desconecta da realidade, né? Você começa a viajar. Ontem eu fiz uma live com um estudante de medicina intensiva era a liga dele, e eu percebi que existe essa dificuldade. Quando a gente está acostumado a estudar muito, né, e ver muito paciente no papel, às vezes você tem uma dissociação da vida real, e se você estivesse na vida real, você tomaria as medidas normais. Eu tenho certeza que você e aquele meu futuro colega que eu fiz a live ontem, ele monitorizaria o paciente. Mas como é algo imaginável, às vezes a gente começa a não lembrar da questão da monitorização. Então, para que fique automático. Chegou o paciente para você, ele está grave, ele está precisando de um suporte, monitorização, oximetria de pulso e oxigênio, né? Desculpa, é oxigênio, monitorização, oxigênio suplementar e acesso venoso, tá? A gente vai ver, depois vai reavaliar para ver se ele precisa mesmo de um oxigênio suplementar. É o que tem nossa imagem aqui, ó. Ele está recebendo aqui um oxigêniozinho, está monitorizado, está com eletrocardiograma e deve ter um acesso venoso aqui para ele, tá certo? Então, ó, nós em qualquer intoxicação exógena, iremos sempre avaliar o paciente como qualquer patologia, certo? Pode chegar para você do Instagram, pode chegar para você do YouTube, um paciente vítima de qualquer coisa, seja um acidente vascular encefálico, infarto, intoxicação exógena, o corpo humano funciona do mesmo jeito. Você vai ter que ver se ele está protegido da via aérea e você vai ter que ver se ele está estável hemodinamicamente. Se ele não está hipotenso, se ele não está hipertenso, se ele não está bradicárdico, taquicárdico, se ele está obstruindo a via aérea. Isso serve, meus amigos, para tudo. Olha o monitor, ele está dando informações de instabilidade hemodinâmica, você vai corrigir. Olha o paciente, ele está respirando bem? Maravilha. Se ele não está respirando, né, você vai corrigir também a questão da via aérea dele, tá? Fala, meus amigos e minhas amigas, se você está vendo esse vídeo aqui é porque você está assistindo um resumo de uma aula da comunidade Intube. Essa comunidade é focada em urgência, emergência, pacientes graves, e você está assistindo aqui um resumo, tá? A aula é maior, a minha equipe selecionou um dos melhores momentos desta aula, e se você tiver interesse em fazer parte dessa comunidade, aqui na descrição do vídeo nós temos o link para você participar e ter acesso a todas as aulas que abordam pacientes graves, temas de urgência, de emergência, aqueles temas que todo médico precisa saber e sempre com essa visão minha bem prática, bem direta ao ponto. Então, vamos voltar para a aula que eu interrompi aqui no meio, já vamos voltar para a aula. Um abraço. E aí, ó, a gente vai focar muito nessas duas medidas aqui, que tem tudo a ver com intoxicação exógena. A primeira, ó, é a lavagem gástrica mais o carvão ativado. Para a maioria dos agentes das intoxicações exógenas, são medicamentos que a ingestão é via oral. Nós, dentro da primeira hora, iremos fazer esse combinado aí, que é a lavagem gástrica com a sonda, mais seguida do carvão ativado, para tirar de forma mecânica. Você vai dar uma lavada aqui no estômago, né, do paciente, e depois você vai empurrar com o carvão ativado, para que o carvão ativado, ó, comece a absorver qualquer comprimido que o paciente tenha ingerido, tá? Isso na primeira hora, tá bom, meus amigos e minhas amigas? Porque depois da primeira hora já saiu do estômago. E aí, talvez, só o carvão ativado, dependendo das medicações, né? Com os antidepressivos tricíclicos e os anticonvulsivantes, nós poderemos usar o carvão ativado depois da primeira hora. E aí, vamos falar também dos antídotos, né? Que é super importante. Essa aula aqui, ela é muito apanhado de várias medicações. Então, nós vamos ver aqui, ó, várias medicações e vamos ver os antídotos também para cada medicação dessa, tá certo? Lápis e papel na mão, pega a caneta, marca texto, tudo colorido aí. Estão prontos? Podemos começar? Você que está no Instagram,
Fala se nós podemos conversar no YouTube, fala se nós podemos conversar mesmo. E agora foi só uma introdução, né? Vamos começar agora. Ó, vamos falar da lavagem gástrica, tá? A lavagem gástrica, para ficar bem claro, ela tem que ser realizada, ó, dentro da primeira hora, é muito importante. Depois da primeira hora, não adianta fazer lavagem gástrica, não adianta. É primeira hora. Guarda isso para o resto da sua vida. Chegou o paciente que ingeriu medicações há menos de uma hora, beleza, você vai fazer a lavagem gástrica. E você vai fazer de que maneira? Você vai passar uma sonda nasogástrica pelo nariz do paciente, tá? É desconfortável isso, é uma situação chata, mas é necessário. E você vai fazer, ó, com o paciente em decúbito lateral esquerdo, como tá nessa figura aqui, ó. Ele tá com a sonda nasogástrica aqui, pelo narizinho dele. Você vai fazer 250 ml de soro fisiológico, vai aquecido de preferência, tá? Para não dar hipotermia no seu paciente. Vou botar aqui, ó, aquecido. E aí você vai aspirar em seguida esse soro, tá? Faz 250 e aspira. Faz 250 e aspira de novo. Até quando, Thiago? Simples. Até quando você aspirar soro claro, sem nenhum detrito, sem nenhum resíduo do estômago, tá? De substância verde, né? Da bile, nada disso não. O que é que você tem que tomar muito cuidado? Nas substâncias corrosivas, que são produtos de limpeza, né? Ácidos, água sanitária, que é a cândida, né? Isso daí você não vai passar a sonda nasogástrica, porque essas substâncias, ela pode causar uma lesão quando o paciente bebe e também se você aspirar e começar a voltar pelo esôfago dele, vai causar outra lesão. Então isso daqui é um grande asterisco, tá? Para você não fazer a lavagem gástrica, nem passar o carvão ativado. Nas substâncias corrosivas é proscrito, tá certo? E aí, às vezes, o paciente vai chegar com a ingestão com menos de uma hora de qualquer substância via oral, só que ele vai estar bem rebaixado. Ele vai estar sem consciência, ele vai estar sem responsividade, sem reflexos de proteção, que são tosse, ele não consegue virar o rosto. E aí, meus amigos, é indicação de intubação orotraqueal. Por quê? Porque ele está com o estômago cheio de alguma coisa, tomou água, tomou comprimido, pode ter comido, e aí você vai entubar ele primeiro e depois vai passar a sonda nasogástrica para fazer essa lavagem. Maravilha? Deixa eu maximizar aqui, ó. Qual é o preconizado, né? É muito importante que você conheça os materiais, tá? Existem várias sondas para passar pelo nariz do paciente. E o nome dessa sonda, ó, é sonda de Levine. Sonda de Levine. Eu recomendo que você passe a mais grossa possível. Existe a sonda de Levine número 20 e também a 22, tá certo? Ou a 18, pode ser uma dessas três aqui. 18 ou 20. Ou 22 também, se estiver no seu hospital. É muito importante que ela seja bem calibrosa para você conseguir aspirar de volta as substâncias. Às vezes tem grumos, né? Quanto mais calibrosa, melhor. O paciente tem que ficar nessa posição aqui, ó, decúbito lateral esquerdo, tá certo? Decúbito lateral esquerdo, para que o estômago ele faça uma bolsa aqui, ó, para que a sonda consiga aspirar melhor. E aí você vai injetar 250 ml de soro fisiológico aquecido e vai aspirar em seguida, tá? Injeta 250 e aspira 250 para cá. Você conecta no aspirador da parede e aí você pode injetar conectando o soro aqui, ó. Você conecta o próprio equipo do soro nessa biqueta aqui, ó, biqueta aqui da sonda de Levine e aí bota o soro para correr. Como é que faz a medida, Tiagão? Aqui, ó, da sonda. Eu vou com essa sonda até onde? Até o intestino delgado, o intestino grosso. Meu amigo, se você não lembrar, você vai empurrando a sonda até quando ela tiver resistência. É assim que eu faço e vai chegar uma hora que ela vai impactar, tá? Mas se você quiser
fazer a medida, né? Porque, Tiago, eu sou acadêmico. Aí você vai pegar aqui, ó, da pontinha do nariz até aqui o ângulo da mandíbula e até o chifoide do paciente, tá? Você faz essa medida de cá pra cá e de cá pra cá. É como se fosse o esôfago, né? É como se fosse aqui a cavidade oral, ó. E aí vai até o chifoide, tá bom? Seria uma medida aí aceitável. Você dá uma empurradazinha, vê se tem resistência. E aí está posicionado a sua sonda de Levine 18, 20, maravilha. E o paciente em decúbito lateral esquerdo, não se esqueça disso. É muito simples fazer isso, bem tranquilo, o paciente pode colaborar, vai ajudar você, tá bom? Se ele tá no hospital é porque ele quer ser tratado. Quem tá no Instagram aí é só no YouTube, viu? Tem que ir lá nos meus stories pra ver. E agora vamos falar do carvão ativado, ó. Esse carvão aqui não é aquele para escovar os dentes não, viu? É um carvão, meus amigos e minhas amigas, para você usar após a lavagem gástrica, tá bom? Você vai usar esse carvão ativado depois que você fez esse procedimento aí que eu falei. E aí, ó, você pode realizar o carvão em até 2 horas, só que tem aquela exceção que eu falei, né? Antidepressivos dá para fazer mais vezes e anticonvulsivantes também dá para fazer o carvão ativado mais vezes. Você vai realizar ele logo após a lavagem, então a lavagem, ó, ela tem que ser feita com menos de 1 hora e o carvão com menos de 2 horas, tá certo? Qual é a dose? Anota a dose do carvão aí, ó, é fácil. É 1 grama por quilo de carvão. A pessoa tem 100 quilos, 100 gramas de carvão ativado e você vai misturar ele, ó, com 10 ml por quilo de manitol. O manitol, ele vem num pacotezinho de soro. Ele parece um sorinho de 100 ml, certo? Existe o manitol que vem no pacotinho de soro, é igual. Você vai solicitar a sua equipe de enfermagem, ó, pega para mim o manitol, por favor, e aí você vai fazer a medida do paciente. Se ele tem 70 quilos, são 700 ml de manitol mais 70 gramas de carvão ativado. Aí você faz uma grande mexida ali, tá? Você faz alguma grande mexida e aí, ó, você vai injetar essa mexida que você fez pela sonda nasogástrica que você passou. Lembre-se que é sonda nasogástrica, tá? Não é sonda nasointeral, não. A nasointeral ela é bem fininha. Você quer uma sonda calibrosa, uma sonda grossa, ok? Olha aí, o meu amigo GSM 3081 agradecendo aí. Obrigado a você, meu amigo. Então, ficou claro isso aqui, meus amigos e minhas amigas? É muito importante que você saiba disso, tá? E existe o repique do carvão também para essas substâncias que eu falei, antidepressivos e anticonvulsivantes. No lugar de ser 1 grama por quilo, é meio grama por quilo de 4 em 4 horas, tá? Lembra disso que a gente vai usar lá no final da aula. Já anota aí agora. Já que estamos no carvão ativado, né? Meio grama por quilo de 4 em 4 horas. Caso 1, vamos começar com os casos. É uma forma diferente de atender. O Eduardo perguntou aqui, ó, se não tiver, poderá ser em soro fisiológico 0,9%? Poderá sim, Eduardo. Infelizmente, se você não tem o manitol, né, você usará o soro fisiológico sem problema, tá? Só que isso vai causar constipação no seu paciente. Ele ficará com prisão de ventre, mas para salvar a vida do paciente, né? Desculpa, nós faremos sim com soro fisiológico. Olha só, caso 1, vamos lá. Temos aqui, ó, fecha o olho, imagina, ó. Imagina que você está atendendo de noite, é um plantão noturno, do sábado à noite, você está num hospital que tem emergência, e aí é mais ou menos assim umas 11 horas da noite, e chegou para você uma moça trazida numa cadeira de rodas pelos pais dela, tá? O nome dela é Valentina Hoffman, ela tem 22 anos, imagina uma mulher jovem na sua frente, deitada numa cadeira de rodas, deitada numa cadeira de roda não, sentada, essa cadeira de roda tá tecnológica, ela tá sentada, ela tá assim, desacordada, né? Ela tá respirando com dificuldade, e a mãe dela se chama Ellen Hoffman,
Com vocês conversaram, você fez a anamnese lá, colheu a história e você soube que ela foi encontrada, ó, a mãe dela vai falar assim: doutor, a Valentina foi encontrada desacordada, ela estava desmaiada, doutor, na cama dela, cheia de comprimido do lado, ela estava cheia de comprimido, de cartela vazia e deixou um bilhete também de despedida. E foi trazida, né? Ela está desacordada aparentemente. Vamos pegar a nossa paciente. Depois que você conversou, você primeiro vai olhar para a carinha da paciente, né? Aparentemente ela tá bem, ela tá com a mucosa corada, ela tá respirando, então dá tempo de conversar. Maravilha, você vai levantar do seu consultório e vai chamar uma técnica de enfermagem. Jéssica, vamos aqui, por favor. Vamos levar a Valentina aqui para a sala vermelha, que eu quero fazer a monitorização, oxigênio e veia, tá? E enquanto isso, ó, você vai acompanhando a mãe dela e o pai, né? Que é a senhora Ellen Hoffman. O pai você não sabe o nome. E você pergunta, faz quanto tempo que isso aconteceu? E a mãe dela vai falar que faz 40 minutos. Opa, bom sinal. Podemos fazer a lavagem gástrica e em seguida podemos fazer o carvão ativado. Maravilha? Chegou lá na sala vermelha, você monitorizou ela, você viu a pressão arterial dela e a saturação, ó. A frequência cardíaca tá 60 batimentos por minuto, a pressão arterial 10/50 e a saturação 86%, tá? O que é que nós vamos fazer, ó? Mesmo raciocínio, monitorização, oxigênio e veia, maravilha. E aí, ó, você vai fazer duas perguntas. Temos antídoto para essa patologia? Todas as patologias que nós iremos ver nessa aula, algumas têm antídoto, outras não. Essa daí tem, porque foi benzodiazepínico, tá? Então sabemos que tem antídoto. E a outra pergunta, ó, dá para lavar e fazer o carvão ativado? Também sim, porque foi ingestão via oral e não é substância ácida nem álcali. Maravilha? Então, ó, se não tiver antídoto, você só vai realizar medidas de suporte à vida, que é garantir a via aérea e estabilização hemodinâmica. Show de bola? Vamos falar dos benzodiazepínicos aqui, ó. Vamos falar de 4 benzodiazepínicos ou qualquer benzodiazepínico que aconteça, tá? A Camila perguntou aqui, ó, se não souber há quanto tempo ocorreu a intoxicação, aí você não vai fazer o carvão e nem vai fazer a lavagem, né? Primeiro a lavagem, depois o carvão. Prestando atenção que o carvão pode ser feito nos anticonvulsivantes e nos antidepressivos com mais horas depois, tá? Benzodiazepínicos, olha só, é muito comum, presta atenção nisso aqui, é muito comum, tentativa de suicídio com benzodiazepínicos, tá? E é muito fácil de tratar. O que é que vai acontecer, né? O paciente vai chegar chumbado, desacordado, e você tem que ter cuidado com a via aérea, né? Ele pode obstruir a via aérea, ele estará sedado, né? Ele vai ingerir uma quantidade alta de diazepam, Rivotril, que é o clonazepam, o midazolam comprimido existe também, existe o lorazepam. São várias categorias aí, o que vai mudar entre eles é a meia-vida, mas o colateral é o mesmo, paciente sedado, chumbado. E o paciente pode morrer por causa disso. De que maneira? Se alguém deitar ele de uma forma que ele fique com a cabeça dobrada, ele pode ter obstrução da via aérea e morrer por hipóxia. Ou então, quando ele tomar essas medicações e perder os reflexos de proteção, né, que é simplesmente virar o rosto, se posicionar, ele pode dormir entre aspas, né, sedar numa posição desfavorável e aí ele vai obstruir a via aérea e vai morrer. O paciente, pessoal, morre por causa de hipóxia, tá? Benzodiazepínico mata por hipóxia. É obstrução da via aérea. Não é, parece que é uma coisa boba, mas é o que mata o paciente com o benzodiazepínico. Então, se ele chegar para você desacordado, você vai ficar super atento na via aérea dele. Fica sempre de olho para ver se ele está respirando bem, para desobstruir
a via aérea do nosso paciente. E qual é o tratamento, né? É simples. Você vai fazer a história do paciente e a mãe, um parente ou alguma pessoa vai dizer, ó, doutor, esse paciente, esse meu parente aqui, ele ingeriu Rivotril, qualquer benzodiazepínico. E o tratamento será o Flumazenil, certo? Flumazenil. Tiago, qual é a dose do Flumazenil? Os livros dão uma complicada aqui, eles fazem uma dissolução, não sei o que, do Flumazenil. A dose é uma ampola, meu amigo, é uma ampola. Vai lá, pega a veia do paciente, faz uma ampola, pode ser puro, pode ser diluído, não tem problemas. Já fiz muito, eita porra, fiz Flumazenil demais. Não tem problema nenhum. Para reverter benzodiazepínico na anestesia, às vezes você faz uma anestesia intramuscular e a cirurgia é rápida, aí o paciente não acorda, ele fica sedado. Sedado você faz o Flumazenil lá, ele vem numa ampola que tem 4 ml, tá? Se você fizer 1 ml vai dar bom, se você fizer os 4 ml vai dar bom. E retira igual a mágica. O Flumazenil, ele é igual a mágica. Depois de 15 segundos, depois de 20, 30 segundos no máximo, o paciente vai abrir o olho. Ele tá dormindo, tá chumbadão aqui, ó, de repente ele, opa, é uma coisa assim, é muito interessante você ver o paciente revertendo do Flumazenil. E se você fizer uma ampola do Flumazenil e o paciente não tiver nenhuma reação, você já começa a pensar que é outra medicação associada, tá? Significa que ele não tomou apenas o benzodiazepínico, ele tem outras substâncias aí associadas, tá certo? O que é que você tem cuidado com o benzodiazepínico? Pode ser midazolam, clonazepam, isso daqui que eu falei. Se o paciente faz uso crônico dessas substâncias, né? E ele ingeriu demais para fazer suicídio, você tem que ter o cuidado com essa reversão por causa do Flumazenil, tá? Deixa eu... já tá escrito aqui. Se você fizer o Flumazenil no paciente que ele já usa cronicamente o benzodiazepínico, essa ampola inteira, aí você vai causar uma abstinência nele, tá bom? Antes as pessoas faziam Flumazenil na suspeita. Na suspeita não faz mais. Você faz se tiver certeza absoluta que o paciente ingeriu os benzodiazepínicos, tá certo? O Rodrigo perguntou aqui, ó, no YouTube. Doutor, uma intoxicação por benzodiazepínicos pode levar ao óbito por broncoaspiração? Com certeza, porque ele vai tirar os reflexos de proteção. Se o paciente estiver com o estômago cheio, ele vai regurgitar ou vomitar e aí ele vai broncoaspirar. Murilo Camelo, Flumazenil são 4 ml, tá? Flumazenil são 4 ml, tá bom, meu amigo? É 0,1 por ml, eu acho, 0,1 miligrama. Caso a mãe tenha estimado para menos o período de ingestão, quando na verdade a paciente ingeriu a maior tempo não especificado, qual parâmetro considerar? O Nadab Vidal perguntou. É o que falaram para você da história, tá certo, meu amigo? Não tem jeito, você vai ter que acreditar no que estão falando da história. E aí, identificou intoxicação exógena por benzodiazepínico, você já pega a veia do paciente e faz um Flumazenil, certo? Na maioria das vezes, vai reverter voando mesmo. E aí você pode fazer a lavagem, né, com o paciente mais acordado, certo? O paciente vai despertar e você vai passar a sonda nasogástrica nele, vai fazer a lavagem, depois vai fazer o carvão ativado, se estiver no tempo, menos de 1 hora para a lavagem e menos de 2 horas para o carvão ativado. É muito importante que o carvão seja feito com sonda nasogástrica, tá? Porque é super desconfortável, vai dar intercorrência se você mandar o paciente tomar via oral. Não faça isso, é muito desagradável. Existe aí uma questão em relação ao Flumazenil e ao benzodiazepínico. Os livros, né, os artigos, eles falam aí que a meia-vida do Flumazenil é muito curta se comparada à meia-vida dos benzodiazepínicos, tá? Eu nunca vi ninguém reverter do benzodiazepínico, tá aqui normal, de repente, dormi de novo, doutor, recirculou. É difícil, é difícil.
Mas o que é que você vai fazer? Como existe, né, essa descrição aí, que a meia-vida do flumazenil é menor que a meia-vida do benzodiazepínico, você vai deixar o paciente monitorizado, tá certo? E vai ficar de olho nele. Deixa ele ali monitorizado, liga os alarmes, coloca um oxigênio suplementar para ele e fica de olho, tá? Umas 6 horas, 10 horas, deixa ele com você ali, para você ficar de olho nessa questão teórica aí.